Utilidade pública. Preste muita atenção, porque o que vou dizer agora vai doer. Você não é livre, nunca foi. Você acredita que suas decisões são suas, que caminha pela vida com livre-arbítrio, mas passou décadas obedecendo a um roteiro escrito muito antes de você nascer. Olhe bem para si. Seus desejos, seus medos, suas metas, tudo está contaminado por uma ideia venenosa que foi plantada na sua mente. A de que você só será completo quando encontrar alguém para acompanhá-lo. Sente isso? Esse nó no estômago não é coincidência. É o resultado de acreditar que a solidão é um castigo. Convenceram você de que estar sozinho é estar quebrado, e que permanecer solteiro é algum tipo de fracasso que o expõe diante dos outros. Mas sabe o que é realmente assustador? Essa mentira guiou cada passo da sua vida sem que você percebesse. Pense por um instante. Quantas decisões você tomou apenas para não ficar sozinho? Quantas vezes aceitou um beijo que não queria, um compromisso que não cabia em você, uma rotina que silenciou sua voz interior só porque temia o vazio da própria companhia? Não negue, você já fez isso. E continua fazendo. Assim como milhões de pessoas que não são donas de si, mas escravas do mito do amor romântico. Mas ouça esta ideia que Nietzsche lançou como uma adaga no coração da cultura. A solidão não é ausência, é poder. Vou repetir, porque você precisa gravar isso na mente como fogo sobre ferro. A solidão é poder. O que para o rebanho é um abismo insuportável, para o indivíduo autêntico é terreno fértil. O barulho das multidões impede você de ouvir a própria voz. E só no silêncio radical da solidão é possível descobrir quem você realmente é. Entende? A maioria não pensa, repete. A maioria não escolhe, imita. E faz isso porque tem medo de ficar a sós consigo mesma. Agora me diga, o que é mais aterrorizante? Que ninguém o ame ou que você nunca venha a se conhecer? Essa é a verdadeira armadilha. Aceitar o modelo de vida que vendem a você significa render-se lentamente a um sacrifício invisível. Abrir mão da própria essência para preservar uma relação que nunca pediu, mas foi ensinado a desejar. Sabe quantas pessoas vivem acorrentadas assim? Incontáveis. Caminham com sorrisos no rosto e grilhões na alma. A cultura disse que o amor era plenitude. Nietzsche enxergou o contrário. Muitas vezes é prisão. Não confunda as coisas. Não estou falando de ternura ou afeto sincero. Estou falando do modelo imposto de casal como salvação obrigatória, do casamento como contrato que esmaga sua individualidade. Em nome dessa ideia, milhares se condenam à repetição, à mediocridade, a uma simulação de vida onde cada gesto é editado para agradar o outro. Isso lhe parece liberdade? Você realmente acredita que sua existência só faz sentido quando alguém o escolhe? A verdade, embora assuste, é esta. Estar só pode ser o único ato autêntico em um mundo de máscaras. E não é uma maldição. É um privilégio que poucos conseguem suportar, porque a solidão expõe quem você é sem maquiagem. E a maioria não suporta olhar-se no espelho sem adornos. O que acontece quando você desliga o celular? Quando fecha a porta? Quando não sobra ninguém por perto? É aí que o silêncio aparece. E nesse silêncio, todas as verdades que você reprimiu começam a gritar. Esse momento é insuportável para quem construiu a própria identidade no olhar dos outros. Aqui está a parte perturbadora. Se você não sabe estar consigo mesmo, nunca estará de fato com ninguém. Quem se agarra a outro por medo da solidão, não ama. Agarra-se como um náufrago que segura qualquer coisa que flutue. E o que acontece quando sua vida se baseia nesse desespero? Você acaba sacrificando a única coisa que realmente possui: sua essência. Você se corta em pedaços para caber no molde de outra pessoa. E nem percebe, porque repete a mentira cultural de que amar significa renunciar. Não. Amar não é mutilação. O amor verdadeiro não exige a execução da sua individualidade. O problema é que fomos educados em um romantismo envenenado que glorifica o sacrifício. E assim, milhões vivem vidas mutiladas acreditando que a dor é nobre, quando na verdade não passa de submissão disfarçada de virtude. Nietzsche via isso com clareza. Apenas na solidão nasce a criação. Apenas no isolamento radical surge o pensamento profundo. Apenas no aparente vazio de estar sem par é possível descobrir a verdade brutal de quem você é. E aqui está a parte mais desconfortável.
Escolher a solidão significa escolher não trair sua integridade. Ouve isso? É a forma mais radical de fidelidade a si mesmo. E essa fidelidade cobra um preço que poucos estão dispostos a pagar. O desconforto do silêncio, o vertigem da liberdade. Vou ser mais direto. Você prefere se acorrentar a relações medíocres do que suportar a companhia da sua própria voz. Sabe o que isso significa? Que você teme mais a si mesmo do que a prisão. E é por isso que a maioria nunca será livre. Porque liberdade não é discurso, nem bandeira, nem frase inspiradora nas redes sociais. Liberdade real começa quando você decide não precisar de ninguém para ser você mesmo. E esse passo é tão assustador que quase ninguém o dá. Veja por outro ângulo. O que é pior? Viver sozinho em paz com sua verdade ou viver acompanhado vendendo a alma todos os dias? Eis a pergunta incômoda. Quantas vezes você silenciou seus pensamentos mais profundos para não incomodar seu parceiro? Quantas vezes abortou seus sonhos porque não cabiam nos planos do outro? Cada um desses silêncios é uma traição à sua essência. Cada renúncia é o assassinato lento da sua integridade. E você sabe disso, mesmo que esconda. Sente nas noites em que encara o teto e se pergunta se essa vida é realmente sua. Esse vazio que você sente não é falta de amor. É falta de autenticidade. O amor imposto é um disfarce que o mantém adormecido. Mas o seu subconsciente grita. E esse grito é o sinal de que algo ainda vive em você. Algo que não aceita correntes. Nietzsche não falava da solidão como sofrimento, mas como privilégio. Solidão não é buraco negro. É oficina secreta onde se forjam as almas fortes. Quem não sabe estar só, jamais criará nada autêntico. Grandes pensamentos não nascem em jantares românticos, mas em noites de silêncio absoluto. Revoluções interiores não se gestam em camas compartilhadas, mas em quartos fechados, onde só ecoa a sua respiração. A fidelidade autêntica não é para com o outro, é para consigo mesmo. E aqui está o segredo que quase ninguém tem coragem de aceitar. A solteirice escolhida é um ato de rebeldia, uma ruptura com o rebanho, uma declaração de guerra contra a cultura que quer moldar você em um papel pré-determinado. Não é ausência de amor, é excesso de autenticidade. Não é falta, é soberania. Agora, deixo a pergunta que vai assombrá-lo quando desligar este vídeo. Você é capaz de estar só consigo mesmo sem fugir? É capaz de abraçar o silêncio até que ele revele quem você realmente é? Se a resposta for não, então você nunca será livre. Porque depender de companhia para suportar a vida é a forma mais sofisticada de escravidão. E a parte mais triste é que essa escravidão vem com aplausos, validação social, curtidas e sorrisos hipócritas. Mas continua sendo escravidão. Pergunte-se de uma vez por todas. Você quer viver uma vida desenhada para satisfazer as expectativas alheias? Ou prefere caminhar na solidão com a brutal honestidade de ser você mesmo? Porque nesse caminho solitário, embora tremam suas pernas, embora doa, embora assuste, reside a única forma de liberdade que vale a pena. E é aqui que quero que você preste ainda mais atenção. Porque o que vem agora não é apenas um acréscimo, é uma camada oculta de tudo o que já revelei. Se a solidão é poder, o que acontece com a dependência emocional? Esse veneno silencioso que rouba sua voz, sua energia, sua clareza mental. A maioria nem percebe, porque está tão normalizado que confundimos isso com amor. Mas o que você chama de amor muitas vezes não passa de medo disfarçado. Uma necessidade desesperada de que alguém valide a sua existência. E essa necessidade é uma armadilha psicológica que transforma milhões em mendigos emocionais. Observe de perto. Um mendigo emocional não pede pão, pede atenção. Não pede água, pede companhia. Não pede liberdade, pede correntes bonitas. E a parte mais perturbadora é que ele acredita que isso é amor. Sabe qual é a raiz dessa dependência? O terror de enfrentar a própria mente. Porque no silêncio surgem perguntas que ninguém quer ouvir. Você realmente gosta de quem é? Ou apenas age para agradar? Seus sonhos são de fato seus? Ou foram implantados? O que aconteceria se ninguém estivesse assistindo à sua vida? O vazio dessas respostas é tão intenso que as pessoas preferem preenchê-lo com qualquer relacionamento medíocre a suportá-lo. E aqui está a parte brutal. Quanto mais medo você tem de estar consigo mesmo, mais fácil é ser manipulado.
Porque quem não suporta a própria solidão, torna-se um escravo disposto a trocar liberdade por companhia. Agora pense, o que significa autenticidade em um mundo onde quase todos falsificam o amor para evitar encarar o silêncio? Significa que quem ousa escolher a solteirice consciente torna-se um exilado. Uma figura marginalizada aos olhos da maioria. Mas esse exílio não é punição. É território sagrado. É a fronteira onde você deixa de viver como cópia e começa a existir como original. Aqueles que vivem acorrentados a relações vazias jamais saberão o que é andar sem pedir permissão. E aqui está o paradoxo. Eles vão apontar para você, chamá-lo de estranho, egoísta, incompleto, porque a sua liberdade lembra a eles da prisão em que vivem. Quero que imagine uma cena, uma pessoa que vive sozinha, que não precisa preencher cada hora com companhia, que não suplica validação constante, que não teme a noite em silêncio. Essa pessoa torna-se insuportável para o rebanho, porque prova que a dependência não é natural, mas aprendida. E quando alguém prova que a vida pode ser vivida sem essas correntes, os que ainda estão acorrentados sentem vergonha de si mesmos. Sabe o que fazem então? Atacam, ridicularizam, difamam. Não porque haja algo errado com você, mas porque sua liberdade é um espelho que reflete a escravidão deles. Aqui entra a psicologia mais sombria. A sociedade não celebra o indivíduo autônomo. Ela o pune. Quer você previsível, dócil, moldado. É por isso que o solteiro consciente vira ameaça. Ele não depende, não obedece, não implora por afeto. Essa pessoa rompe o contrato invisível que sustenta a maioria. E é por isso que Nietzsche admirava o solitário, porque no seu silêncio repousa a semente da verdadeira revolução. Não a revolução das ruas, mas a revolução interior, aquela que o arranca de expectativas podres e o coloca frente a frente com a sua verdade. Agora pense, o que aconteceria se toda a energia que você gasta mantendo relações que não quer, suportando conversas vazias, fingindo interesse, fosse redirecionada para você mesmo? O resultado seria aterrador para aqueles que vivem no piloto automático, porque significaria que você poderia construir uma vida feita sob medida para si, sem freios. Uma vida em que cada decisão já não é contaminada pelo medo de perder alguém. Uma vida em que sua mente se torna sua aliada, não sua carcereira. Esse é o poder que nasce da solidão escolhida. E não me entenda mal. Não estou dizendo que o amor é inútil. Estou dizendo que o amor sem liberdade não é amor, é servidão. O amor sem autenticidade não é laço, é corrente. O problema não é amar. O problema é amar por necessidade. Porque a necessidade mata a da escolha. E sem escolha não há liberdade. Percebe agora? O problema não é estar acompanhado. O problema é estar acompanhado por medo de estar só. Esse medo é o que transforma o amor em prisão. Por isso, aqui vai a ideia final desta parte. A solidão não é apenas fidelidade a si mesmo. É o filtro que separa o autêntico do falso. Só quem sabe estar só é capaz de amar de verdade, porque não ama por carência, mas por escolha. Todo o resto é pacto com o medo. E essa é a verdade que quase ninguém quer encarar. Talvez a sua relação mais íntima não seja com o parceiro, mas com o seu pavor de ficar sozinho consigo mesmo. E agora quero que você imagine algo ainda mais perturbador. E se você descobrisse que toda a máquina cultural que glorifica o amor romântico não nasceu para fazê-lo feliz, mas para controlá-lo? Pense com cuidado. Por que você acha que, desde criança, ouviu músicas, assistiu a filmes, leu histórias em que a recompensa final é sempre encontrar um par? Não é coincidência. É um projeto, um mecanismo para garantir que você nunca escape do molde. Porque alguém que não sabe estar sozinho é muito mais fácil de domesticar. A cultura não quer indivíduos livres. Quer sujeitos previsíveis, dóceis, encaixados na engrenagem da produção e do consumo. E não há maneira melhor de conseguir isso do que fazê-lo acreditar que seu valor depende de outra pessoa. Pausa por um instante e reflita. Quem ganha quando você pensa que ser solteiro é fracasso? As indústrias que vendem casamentos, diamantes, viagens românticas, jantares a dois, seguros de vida familiar. As religiões que sustentam seu poder na base de casamentos indissolúveis. Sistemas que preferem ver você ocupado com dramas sentimentais em vez de questionar o sentido da sua existência. E você? Você perde. Perde tempo. Perde energia. Perde a sua verdade mais pura.
Não é aterrorizante? Você viveu acreditando que buscava amor, quando na realidade estava apenas cumprindo um programa invisível. E aqui está a parte mais perturbadora. Mesmo sabendo disso, você ainda vai sentir a pressão. Porque compreender não basta. É preciso coragem para se rebelar. E rebelar-se contra isso não é gritar nas ruas. É algo muito mais radical. Escolher a solidão quando todos dizem para você fugir dela. Nietzsche entendeu. A solidão é o laboratório da grandeza. E agora quero levá-lo ainda mais fundo, porque até aqui falamos de independência, de autenticidade. Mas existe um nível ainda mais desconfortável: a criatividade. Olhe ao redor. Quem são aqueles que mudam o mundo? Não são os presos a intermináveis jantares de família ou discussões domésticas absurdas. São os que aprenderam a conviver com o silêncio, com o vazio, com noites intermináveis em que a única companhia era o próprio pensamento. A solidão é incômoda, sim, mas é fértil. Dela nasce o que nunca poderia ser criado no ruído da multidão. Vou lhe dar um exemplo brutal. Muitos dos grandes gênios da história foram incompreendidos justamente porque escolheram afastar-se do rebanho. Não fizeram isso por arrogância, mas porque sabiam que apenas naquele isolamento poderiam ouvir o que os outros nem sequer eram capazes de perceber. As pessoas temem estar sozinhas porque não suportam enfrentar seus próprios demônios interiores. Eles não apenas os enfrentaram, mas os usaram como matéria-prima para criar. Essa é a diferença entre os que apenas sobrevivem e os que deixam uma marca. E aqui está outro ângulo que você talvez não tenha considerado. A solidão não é apenas espaço de criação, é também um espelho implacável. Ela mostra você sem adornos, sem desculpas, sem máscaras. Por isso assusta tanto, porque no barulho você consegue enganar a si mesmo. Pode fingir que tudo está bem. Mas no silêncio, sua mentira desmorona. O que acontece quando você já não pode culpar o outro? Quando não há ninguém para responsabilizar pelo seu vazio? É aí que a verdade aparece. O problema nunca foi falta de companhia, mas falta de autenticidade. E aqui está a parte mais brutal. Quando você finalmente suporta essa visão, quando para de correr e aprende a encarar a si mesmo, acontece algo quase milagroso. Você se torna indestrutível, porque já não precisa de um espelho externo para validar sua existência. Já não teme o abandono, porque descobriu que o pior que poderia acontecer, estar sozinho, é, na verdade, sua maior fonte de poder. Esse é o segredo que ninguém quer contar. Um ser humano que não teme a solidão é um ser humano impossível de manipular. Veja por este prisma. Toda vez que dizem que já é hora de você encontrar alguém, toda vez que o fazem se sentir incompleto por não ter um parceiro, o que estão revelando, na verdade, é o próprio medo. Eles falam a partir da prisão em que vivem. E a sua tarefa não é convencê-los. Sua tarefa é não se deixar arrastar. Porque no fim, a verdadeira revolução não é convencer o mundo, mas ousar viver de um modo que o mundo não consegue compreender. Pense nesta última parte. Quando você escolhe a solidão como ato consciente, não está renunciando ao amor. Está renunciando à escravidão. Está dizendo: prefiro encarar o vertigem da minha liberdade a aceitar o conforto de uma prisão disfarçada de romance. E é justamente aí, nesse ponto, que se abre a possibilidade mais fascinante. Existir como você mesmo, sem correntes, sem máscaras, sem o roteiro de outra pessoa. Essa é a fidelidade radical que Nietzsche admirava. Aquela que não pode ser negociada, não pode ser comprada, não pode ser tirada de você. E talvez, agora mesmo, você esteja sentindo uma vertigem estranha. Como se tudo aquilo que tomava por certo estivesse desmoronando. Essa vertigem é o sinal de que sua mente acaba de se abrir em uma fenda. E por essa fenda, escapa algo que a maioria nunca deixa entrar. A possibilidade de uma vida que não depende de mais ninguém. E é aqui que quero levá-lo ao clímax desta jornada. Imagine, por um momento, que você decide caminhar sem o roteiro que a sociedade escreveu para você. Imagine que um dia, você acorda e para de pensar em quem o acompanha, e começa a pensar no que você está construindo. Nesse dia, você já não busca preencher um vazio, porque descobriu que o vazio nunca esteve fora, mas dentro. E a parte mais brutal é que, quando aprende a preenchê-lo com a sua autenticidade, qualquer amor que vier depois será presente, não muleta.
Percebe a virada? O que lhe venderam como final feliz era, na verdade, uma armadilha. O verdadeiro final feliz é perceber que você não precisa provar nada a ninguém. Que não precisa correr atrás de um papel pré-estabelecido. Porque a felicidade não chega quando alguém o escolhe, ela chega quando você escolhe a si mesmo. Essa é a conclusão incômoda que a maioria rejeita, porque prefere o abraço de uma mentira compartilhada à dureza de uma verdade em solidão. E agora quero lhe propor algo. Se você chegou até aqui neste vídeo, isso significa que dentro de você já existe uma parte cansada das correntes. Uma parte que deseja romper o roteiro e começar a escrever a própria história. Não a ignore, porque essa centelha que você sente agora é o começo de algo muito maior. E eu gostaria que você deixasse uma marca aí embaixo, nos comentários, escrevendo uma frase que será como um pacto consigo mesmo. Eu sou o mestre da minha solidão. Escreva isso e verá como é poderoso declarar sua liberdade publicamente, mesmo com uma frase simples. E se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se agora, porque este canal não está aqui para massagear seu ego, mas para abrir seus olhos com verdades que incomodam, mas libertam. O que vem a seguir será ainda mais brutal. E acredite, você não vai querer perder. Não vai querer perder. Por isso, vou me despedir de uma forma incomum. Não com um adeus, mas com silêncio. Porque o que tem valor de verdade não está nas minhas palavras, mas no que acontece na sua mente quando as palavras desaparecem. Agora, ouça esse silêncio. Esse é o som da sua liberdade chamando.